Você pagou barato pelo aluguel do seu sonho à beira-mar. Só não leu a cláusula escondida no contrato. Depois do pôr do sol. O som das ondas era o meu único alívio. Eu, Marcos Valente, tinha alugado a cabana no sertão por uma pechincha, um refúgio barato para escrever longe da cidade. Os primeiros dias foram de paz absoluta. Até que percebi a maré. Não foi algo imediato. Foi uma constatação lenta, nascida do tédio de olhar pela mesma janela todas as noites. Eu ficava acordado até tarde, lutando contra o bloqueio criativo, e notava que a linha d'água sobre o brilho pálido da lua sempre parava exatamente na base do degrau inferior da minha varanda. Todas as noites, às 3h17, conferi no relógio do forno. Era uma precisão absurda, antinatural. A água ficava parada, uma piscina negra e espelhada a apenas 3 metros da minha porta de vidro. E as formas? No começo, pensei que fossem troncos, aglomerados de algas trazidas pela maré alta. Mas troncos não ficam em pé. Não têm contornos que lembram a distância e, na penumbra, ombros e cabeças. Eles simplesmente estavam lá, meio submersos, meio visíveis, voltados para a cabana. Não se moviam, apenas observavam. Uma noite contei 5, na seguinte 7. Os poucos pescadores da vila próxima, homens de rostos curtidos pelo sal, tornaram-se evasivos quando perguntei. Um deles, mais velho, pousou uma mão áspera no meu ombro antes de ir embora. Rapaz, disse, o cheiro de peixe e tabaco envolvendo suas palavras. A noite é deles. Quando a água chegar no seu degrau, tranca a porta, não abre. Não importa o que você ouvir, não importa quem pareça estar do lado de fora. A areia molhada, ela sabe copiar coisas. O medo é um frio que nasce na nuca e desce pela coluna como água parada. Naquela noite, o terceiro dia após o aviso, a maré subiu como sempre. As formas surgiram da espuma. Eu apaguei todas as luzes e me encolhi no sofá, ouvindo meu próprio coração bater contra as têmporas. A escuridão dentro de casa era total, mas eu sabia que eles estavam lá, do lado de fora, naquela água parada. Foi então que as batidas começaram. Toque, toque, toque. Leves, quase educadas, no vidro deslizante da varanda. Eu gelei. A respiração travou no meu peito. Não havia ninguém na praia. Não podia haver. Toque, toque, toque. Um pouco mais fortes, e então uma voz. A voz da minha irmã, Carolina, cheia de uma urgência contida. Marcos, Marcos, abre a porta. Tô com medo. Meu sangue pareceu virar gelo na veia. Ela morava a 1.500 quilômetros dali. Era impossível. Era um truque perverso. Por favor, Marcos, a voz suplicou. E o tom era tão perfeito, o modo como ela enrolava o R quando estava assustada, tão exato, que uma parte de mim, profunda e estúpida, quis acreditar. Meus dedos se contraíram, meus pés se moveram 1 centímetro no chão frio. A voz mudou. Tornou-se a do meu pai, com aquele pigarro característico. Filho, tá escuro aqui fora. Deixa eu entrar. Eu fechei os olhos com força, enfiando os punhos contra as órbitas até ver explosões de luz. A areia molhada sabe copiar coisas. Os arranhões se transformaram em arranhões, longos, lentos, como se alguém arrastasse as unhas de cima a baixo no vidro. Não uma unha, várias, de diferentes alturas. Eu me forcei a abrir os olhos e olhar. Contra o vidro, espremendo-se contra ele, havia um aglomerado de sombras úmidas. Não eram pessoas, eram coisas feitas de reflexo e escuridão, tentando tomar uma forma que seus contornos não conseguiam manter. E onde deveriam ter rostos, havia apenas o brilho distorcido da lua na água parada olhando para dentro. Não me mexi, não respirei. Fiquei ali, petrificado,
até o primeiro raio de sol rachar o horizonte. Com a luz, os arranhões cessaram. A maré recuou. As formas se desfizeram na espuma da manhã. Deixei a cabana naquela mesma hora. Nunca mais voltei. Mas às vezes, no silêncio profundo da noite, especialmente se estiver perto de uma janela escura, eu me pego contendo a respiração e escuto, em algum lugar na minha memória, o som de batidas leves e úmidas no vidro e a voz de alguém que eu amo, pedindo para entrar. Se você está gostando dessa atmosfera sombria ao som da chuva, deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Quero saber em que parte do mundo essa história está chegando. O testamento da tia Elvira era peculiar, como ela própria. Entre as disposições sobre pratarias e a velha biblioteca, um parágrafo destacava-se, sublinhado com tinta vermelha já desbotada. O quarto ao fundo do corredor leste, na casa de praia, não deve ser ocupado após o pôr do sol sob nenhuma circunstância. A porta deve permanecer trancada. Esta não é uma sugestão. Nós rimos. Meu primo Lucas, sempre o cético, deu uma gargalhada. Dramática até no último ato, comentou, balançando a chave antiga e ornamentada daquela porta. A casa era um espólio maravilhoso, cheia de luz e com o cheiro salgado do mar. O quarto em questão era apenas um quarto, um pouco úmido, com o papel de parede florido descolando nos cantos, uma cama de dossel e uma vista ampla para as dunas. Noite é noite, Lucas afirmou na primeira tarde, desafiador. E essa cama parece mais confortável que a minha. Eu fico com ela. Tentei argumentar, citando os desejos da tia, mas ele já estava arrumando sua mochila. Superstições de gente velha, Clara. Vou dormir como um rei. O pôr do sol naquela tarde foi particularmente belo, banhando tudo em tons de laranja e púrpura. Mas conforme a luz morria, uma quietude estranha desceu sobre a casa. O som constante das ondas pareceu se afastar, como se alguém tivesse abaixado o volume do mundo. Tranquei a porta do meu quarto, não por medo, mas por uma sensação desconfortável de intrusão. A regra da tia Elvira ecoava na minha mente. A noite passou em um silêncio anormal. Nenhum ruído veio do quarto ao fundo do corredor. Nenhum passo, nenhum ronco, apenas um vacúo de som que me manteve acordada, ouvindo o próprio bater do meu coração. De manhã, o silêncio persistia. Chamei por Lucas pelo corredor, nenhuma resposta. Um frio que não vinha da brisa matinal apertou meu estômago. Caminhei até a porta. Estava entreaberta. Empurrei-a lentamente. Lucas estava na cama, coberto até o queixo com o edredom de penas. Seu rosto não era mais o seu rosto. Ou era, mas visto através de um véu de décadas. A pele, antes bronzeada e lisa, estava pálida e cravejada de linhas finas, como papel velho. Seu cabelo castanho, sempre desgrenhado, estava completamente grisalho, quase branco nas têmporas. Ele parecia ter envelhecido 30 anos em uma única noite. Mas o pior eram seus olhos, abertos, fixos no teto, vidrados, e sua boca movendo-se em um sussurro contínuo, rouco e acelerado. Aproximei-me, gelada, cada passo um esforço monumental. Ele não me via, sussurrava fragmentos de catástrofe. O cinto de segurança não pegou. O carro virou 3 vezes. O vidro estilhaçou no seu rosto. Podia ter sido. Uma pausa, um suspiro rouco. O corrimão soltou. Você escorregou no degrau molhado. 7 metros de queda. A vértebra pulmão perfurou. Era uma possibilidade. Outra pausa. Um fio de saliva escorreu do canto da sua boca. A meningite não diagnosticada em fevereiro de 2009. A febre de 42 graus. A convulsão no banheiro da faculdade. Você estava sozinha.
Você estava sozinha. Ele estava descrevendo com detalhes vívidos e médicos a minha própria morte, uma morte que nunca aconteceu. E então descreveu a do nosso irmão mais novo e a da nossa mãe, catástrofes evitadas por segundos, por escolhas banais, por sorte cega. Ele não estava apenas falando, ele estava revivendo as vidas alternativas que nunca vivemos, os fios cortados do nosso destino. Os sussurros eram uma cascata de horrores que ficaram para trás, todos os e se sombrios que o universo descartou, agora concentrados naquela cama, alimentando-se dele, consumindo seus anos. Lucas nunca se recuperou completamente. Fica em um lugar calmo, onde cuidam dele. Seu cabelo nunca recuperou a cor. Seus olhos, quando focam em algo, ainda têm um brilho de pânico distante. E às vezes, muito baixo, ele ainda sussurra. Agora, ele sussurra os quase acidentes de pessoas que ele nunca conheceu, que passam pela rua, que ele vê na televisão. Tranquei a porta daquele quarto e a selei com madeira. A casa ainda é nossa, mas nunca mais dormimos lá após o crepúsculo. Porque agora entendemos. Aquele quarto não era proibido para nos proteger de algo. Era para proteger algo de nós. Algo que habita o espaço escuro entre o que foi e o que poderia ter sido. E que se alimenta do choque de quem é forçado a encarar o abismo de todas as suas vidas não vividas. A tia Elvira não era supersticiosa. Ela era uma zeladora. E nós quebramos o único cadeado que mantinha o Museu dos Nossos Horrores Particulares trancado. Se essas histórias estão te envolvendo, se inscreva no canal para não perder os próximos relatos de terror ao som da chuva. Aqui sempre tem novas histórias para você relaxar. Não compre um terreno barato no topo de uma duna. Parece um conselho óbvio, mas eu não ouvi. A vista era espetacular, uma varanda natural sobre o infinito azul. Chamei de meu mirante. O arquiteto, um homem local de sobrancelhas espessas, foi direto. A areia aqui é orgulhosa, não gosta de ser contida. Eu ri, pensei em metáforas poéticas de gente do interior. A obra começou, e com ela os pequenos desarranjos. Não eram acidentes, eram correções. Níveis ficavam desregulados da noite para o dia. Marcações feitas com tinta spray desapareciam, não lavadas pela chuva, mas cobertas por uma fina camada de areia arrumada de forma perfeita. Ferramentas sumiam e eram encontradas enterradas a poucos centímetros, alinhadas como em um ritual, sempre com as pontas para baixo. A fundação foi o primeiro grande ato de rebeldia. Despejamos o concreto em um dia seco e ventoso. Na manhã seguinte, o canteiro de obras estava imaculado. O concreto não havia endurecido. Simplesmente não estava mais lá. No lugar, apenas a areia fofa e original da duna, sem uma pedra, sem um vestígio de cimento. Foi como se a terra tivesse digerido a intrusão. A raiva substituiu o desconforto. Ordenei que refizessem tudo, com vigas mais profundas, concreto mais resistente. Dessa vez fiquei, armado com uma cadeira de praia, um termo de café e uma lanterna poderosa. Eu seria o vigilante da minha própria fundação. A noite na duna é uma coisa diferente. O vento canta um som agudo e constante nos ouvidos, e a escuridão é tão absoluta que você sente o abismo do oceano mais do que vê. Foi por volta das 2 da manhã que o cansaço me venceu. Acordei com um som diferente. Não era o vento. Era um arrastar suave, úmido, como alguém puxando uma trucha de areia molhada. Acionei a lanterna. O feixe cortou a escuridão e congelou a cena diante de mim. Eles não eram altos, talvez a altura de uma criança, mas suas formas eram grotescas, retorcidas, como raízes velhas que tivessem aprendido a se mover. Não eram feitas de carne, mas do próprio lugar. Areia úmida compactada, incrustada de conchas quebradas, pedaços de carapaça de caranguejo, algas secas que pendiam como cabelos ralos. Não tinham rostos discerníveis, apenas depressões onde a sombra se acumulava mais. Havia 4, talvez 5.
Eles se moviam em volta da fundação fresca com uma paciência infinita, terrível. Não usavam ferramentas. Usavam as mãos, se é que podiam ser chamadas de mãos, aglomerados irregulares de areia e fragmentos. Não batiam, não quebravam, tocavam o concreto ainda maleável e ele simplesmente se desfazia. A areia agregada se soltava, o cimento virava pó e a estrutura desmanchava como castelo na maré alta, silenciosamente. Eles não estavam destruindo, estavam desmontando, estavam desfazendo cada grão de minha intervenção, restituindo a duna ao seu estado puro, original. Era uma tarefa de limpeza, de restauração. Um deles parou. Aquele aglomerado de conchas e sombra onde um rosto poderia estar virou-se lentamente para mim. Não havia olhos, mas senti o peso de uma antiga atenção completamente alheia. A lanterna tremia na minha mão. Ele levantou sua mão e eu vi minúsculos caramujos vazios e pedrinhas polidas se reorganizando em sua superfície. Era um gesto de aviso? De simples observação? Não esperei para entender. Recuei, tropeçando na areia fofa, a luz saltando loucamente. Corri em direção à estrada, ao meu carro, ao mundo das coisas que permanecem onde são colocadas. Não voltei. O terreno ainda está em meu nome, um nó frio nos meus documentos. A fundação nunca foi concluída. Às vezes, em noites muito quietas, tenho a sensação clara e horrível de que meu ato de comprar, de marcar aquele lugar com minha ambição, foi uma mancha. E os construtores da duna, os verdadeiros arquitetos daquele lugar, estão lá, trabalhando, não com ódio, mas com uma paciência geológica, desfazendo não apenas o concreto, mas a própria memória da minha passagem. Eles esperam, eles sempre esperarão, até que cada vestígio meu seja apagado. Não construa sobre a areia deles, ela já tem dono. O porão sempre teve água. Era um fato da casa do penhasco, como o vento que rangia nas janelas, ou o cheiro de sal impregnado na madeira. Nada sério, apenas uma poça constante, alguns centímetros que reluziam no escuro, sempre frios, sempre salgados. A imobiliária chamou de umidade costeira característica. Herdamos a casa de um tio distante, e junto com as chaves, uma pasta de documentos amarelados. Entre recibos e manuais de eletrodomésticos obsoletos, encontramos um diário. As primeiras páginas eram relatos banais de pesca e reparos, mas as entradas finais, os parágrafos escritos com uma letra que ficava progressivamente mais trêmula e desesperada, mudaram tudo. 19 de agosto. Concordamos. As crianças estavam tão doentes, sem esperança. Ela veio na maré mais baixa, subindo pela fenda nas rochas. Não tinha forma fixa, era como a sombra da água se movendo contra a parede. Prometeu que eles nunca sentiriam dor de novo, que viveriam em um sonho salgado e tranquilo. Tudo o que pediu em troca foi um lugar, escuro, úmido, que cheirasse a mar. Demos a ela o porão. 3 de setembro. Os meninos estão bem. Melhor do que bem. Estão quietos, sorridentes. Nunca saem do quarto dela. Ouvimos risos abafados vindo de lá embaixo às vezes. Ríamos baixinho deles com alívio. Mas o acordo. Temos que manter o acordo. Não podemos abrir. Não podemos olhar. 15 de setembro. Os sons mudaram. Não são mais apenas risos. São vozes. Ela está aprendendo com eles. À noite ouvimos canções de ninar que minha esposa cantava para os meninos quando pequenos. Mas as vozes são deles e dela, misturadas, cantam juntas. A última entrada era apenas uma frase, rabiscada de forma quase ilegível. Ela trouxe os deles para brincar com os nossos. Agora todos cantam juntos. Não abra, por amor de Deus. Nunca abra. Uma fenda de gelo se abriu dentro de mim. Olhei para minha esposa, Ana, e para nossa filha, Sofia, de 7 anos, que brincava no living room com a luz do fim de tarde. O porão ficava logo abaixo do quarto dela. No começo foi apenas uma curiosidade mórbida. Depois tornou-se uma obsessão silenciosa.
Eu ficava acordado depois que todos dormiam, ouvindo. E algumas noites ouvia. Não eram risos, eram sussurros, muitos deles, sobrepostos vindo debaixo do assoalho da sala. Um murmúrio líquido e constante. E uma vez, por volta das 3 da manhã, uma melodia. Nana Nenê. Cantada por um coro de vozes infantis, mas com uma ressonância estranha, como se estivessem cantando através de um cano cheio de água. Ana notou minha atenção. É o vento nos canos, dizia, mas seu olhar evitava a porta do porão, no canto da cozinha, sempre trancada com uma tranca pesada e enferrujada que encontramos instalada. A verdadeira ruptura veio com Sofia. Uma noite ela entrou no nosso quarto, sonâmbula, os olhos vidrados. Papai, ela murmurou, ainda dormindo. Os meninos do porão dizem que tem um lugar para brincar que nunca acaba. Eles querem me mostrar. Dizem que a senhora da água salgada deixa. Foi como se uma garra de aço apertasse meu peito. No dia seguinte, comprei uma nova tranca, grossa, de aço inoxidável. Instalei eu mesmo, minhas mãos suando e desajeitadas. Enquanto parafusava, colado à porta de madeira grossa, senti uma presença do outro lado. Não um som, não um movimento, apenas uma atenção silenciosa e úmida, e um frio que emanava da madeira, penetrando a palma da minha mão. Naquela noite, a tempestade chegou. O vento uivava e as ondas batiam com fúria no penhasco abaixo. E sob o rugido da natureza, veio o som. Não eram mais sussurros, eram vozes claras, distintas. A voz de um menino, talvez de 8 anos. Deixa a gente sair, só um pouquinho. A voz de uma menina, mais aguda. Queremos brincar com a Sofia. E por trás delas, sustentando-as como um baixo contínuo, um arrulho de úmido, a voz da senhora da água salgada. Mas o horror, o verdadeiro horror que me fez desabar de joelhos ali no corredor, veio a seguir. Porque depois das vozes das crianças, outras se levantaram. Vozes adultas, desesperadas, familiares de um modo que doía na alma. A voz do meu tio, o antigo dono, gritando baixo. Arrependido, estou arrependido. E a voz de uma mulher, sua esposa, soluçando. Me devolvam meus bebês, eles são meus. O acordo era uma mentira. Ela não havia curado ninguém. Ela apenas havia recolhido e mantido para sempre. A porta tremeu em seu batente, não com força bruta, mas com uma pressão constante e úmida, como se a água dentro do porão estivesse subindo centímetro por centímetro, empurrando. A nova tranca segurava, mas o metal gemeu. Corri. Peguei Ana e Sofia, ainda enroladas em seus cobertores, e fugimos da casa para o carro sob a chuva torrencial. Não olhei para trás. A casa está na venda novamente, por um preço que é um roubo. Os relatórios de vistoria mencionam umidade persistente no nível inferior. E às vezes recebo ligações do corretor, sua voz tensa. Diz que potenciais compradores reclamam de um cheiro forte de maré baixa e, curiosamente, de brinquedos infantis antigos e úmidos que aparecem no jardim mesmo depois de removidos. Eu desligo. Não posso contar a ele, não posso contar a ninguém. Porque o verdadeiro segredo da casa do penhasco não é o que está trancado no porão. É que o porão não é uma prisão, é um berçário. E a senhora da água salgada ainda está lá, coletando, esperando que alguém desesperado o suficiente faça um novo acordo. E ela sempre oferece a mesma coisa: um lugar escuro, úmido e eterno para brincar. O hábito noturno do Daniel começou na nossa lua de mel. Ar puro, estrelas, o som do mar sem filtro, ele dizia com um sorriso que eu achava adorável. Todas as noites, por volta da meia-noite, ele calçava seus tênis e saía pela porta dos fundos do chalé, que dava direto para a praia deserta. Voltava 20, 30 minutos depois, com os lábios azulados e os pés gelados. A água é revigorante, brincava, esfregando-os na toalha. Eu notava a areia. Não era a areia dourada e grossa da nossa praia. Era uma areia finíssima, quase um pó, de um cinza escuro profundo, como a de um fundo oceânico abissal. Ele a trazia para a cama, nos lençóis.
Com as semanas, o Daniel começou a mudar. Não era algo abrupto, mas uma erosão lenta da pessoa que o conhecia. Ele ficava absorto por longos períodos olhando para o horizonte não com paz, mas com uma saudade aguda. Seus sonhos, que ele compartilhava comigo no café da manhã, tornaram-se estranhos. Sonhei que estava flutuando no escuro, Lara, ele disse uma manhã, os olhos vidrados. Não era o mar, era um escuro entre as coisas, entre as estrelas. Era quieto, era casa. A noite fatídica começou como as outras. Ele se levantou do sofá com um olhar distante. Vou dar uma volta. Sua voz soava plana, gravada. Dessa vez, uma premonição gelada me fez segui-lo, mantendo distância. Ele não foi até a beira da água. Caminhou até um ponto específico onde uma formação rochosa criava uma pequena enseada escura. Parou ali, imóvel, de costas para mim. E então, ele entrou na água. Não para molhar os pés. Ele caminhou para dentro com passos decididos até que a água lhe cobrir os ombros, e então simplesmente mergulhou. Não houve respingo, não houve luta. Foi uma entrega silenciosa. Gritei. Corri pela areia, meu coração um martelo de pânico contra as costelas. Chamei por ele, gritei até minha voz rachar. A água estava negra e lisa como óleo. Nada voltou à superfície. A busca começou ao amanhecer. Barcos, mergulhadores, cães, nada. Foi como se o mar tivesse simplesmente fechado sobre ele. Até que um dos voluntários, um velho salva-vidas de olhos cansados, me chamou. Moça, venha ver isso. Na areia, exatamente no ponto onde Daniel entrou na água, havia suas pegadas, nítidas, afundadas na areia molhada, indo em direção ao mar. E a cerca de 1 metro da água, elas simplesmente cessavam. Mas não era o fim. No lugar onde a última pegada dele deveria estar, a areia estava perturbada de outra forma. E saindo de dentro do mar, superpostas às dele, havia outro conjunto de pegadas. Eram longas, estranhamente alongadas, com a marca de 5 dedos finíssimos e uma protuberância no calcanhar que não parecia humana. Essas pegadas não iam em direção ao mar, elas vinham de dentro do mar, pisavam sobre o último rastro de Daniel e seguiam para trás, para longe da praia, em direção às dunas e à estrada. O salva-vidas olhou para mim, seu rosto pálido. Isso não é de animal que eu conheça, sussurrou. Parece que algo saiu do mar e foi embora com ele. Daniel nunca foi encontrado. As autoridades têm uma explicação. Corrente de retorno, afogamento, corpo levado. Eu tenho outra. Aquelas caminhadas noturnas não eram um hábito, eram um ritual. Ele estava se acostumando a elas, e elas a ele. A areia escura não era do fundo do mar, era de um lugar mais profundo. E no final, o que veio das estrelas escuras entre as ondas não o levou. Ele foi para casa. E a coisa que o chamou veio em seu lugar, usando o vazio que ele deixou para pisar no nosso mundo. Às vezes, em noites muito quietas, olho pela janela e imagino aquelas pegadas alongadas, cruzando silenciosamente outra praia, em outro lugar, enquanto o Daniel flutua para sempre no escuro silencioso entre as trevas. Se você algum dia se encontrar numa casa de praia antiga, e houver uma fotografia em preto e branco pendurada numa parede que parece ter sempre estado lá, não a observe. Não estude os detalhes. Arranque-a da parede e queime-a. Eu imploro. A nossa era uma cena idílica dos anos 20. Um grupo de 5 banhistas sorridentes, chapéus de palha e roupas de banho listradas, posando na areia firme da beira-mar. O mar ao fundo era uma mancha de um cinza mais claro e o céu estava encoberto. A moldura era pesada, de madeira escurecida pelo tempo. Dava um charme ao lugar, pensamos. A primeira vez que notei foi por tédio. Esperando a chaleira ferver, encarei a foto. O grupo era feliz, despreocupado. Meus olhos vagaram para o mar ao fundo. E lá, a uns 50 metros da praia, havia uma mancha. Uma área mais escura na água, de contornos irregulares. Por um capricho da luz, ou da emulsão fotográfica, ela se parecia vagamente com um rosto submerso, com 2 depressões onde poderiam ser olhos e uma abertura mais clara para uma boca aberta. Estranho, mas atribuía a pareidolia, a nossa mania de ver rostos em coisas. Mas eu não conseguia deixar de olhar. Dias depois, durante uma tarde chuvosa,
Peguei uma lupa que pertencia ao dono da casa. Examinei a foto. Os banhistas ainda estavam sorrindo. A mancha no mar ainda estava lá, só que a posição dela parecia diferente, um pouco mais perto da praia. A boca parecia mais aberta. Certamente era minha memória falhando, impressionada pela primeira observação. Comecei a documentar. Tirei fotos do quadro com meu celular todas as noites antes de dormir. Não disse nada à minha esposa, Rita. Ela acharia que eu estava ficando louco. As fotos no meu celular não mostravam mudanças óbvias, mas ao olhar diretamente para a moldura na parede, a sensação era inescapável. A mancha estava se movendo, lentamente, centímetro fotográfico por centímetro fotográfico, mas estava vindo em direção à praia. A paranoia se instalou. Evitava o cômodo onde a foto estava. O sorriso dos banhistas não me parecia mais alegre, mas forçado, uma máscara de pânico congelada em sais de prata. E a mancha? Agora eu via não um rosto, mas uma presença. Uma coisa que estava na água naquele dia e que o fotógrafo, sem querer, tinha capturado para sempre. A noite do clímax foi de um calor abafado e sem vento. Acordei com sede. Passei pela sala, iluminada apenas pela luz fraca da rua que entrava pela janela. E não pude evitar. Olhei para a fotografia. O sangue gelou em minhas veias. Os banhistas não estavam mais sorrindo. Todos os 5 estavam voltados para a câmera, seus corpos rígidos, seus olhos arregalados de um terror absoluto. Um dos homens tinha a mão levantada, não em saudação, mas em um gesto defensivo. A mulher no centro parecia estar no meio de um grito silencioso. E a mancha negra não estava mais no mar. Ela estava na areia úmida, a apenas alguns metros atrás do grupo. E não era apenas uma mancha. Tinha altura, volume. Era uma forma indistinta, um vulto de pura escuridão que parecia escorrer como alcatrão, e dela se projetavam membros longos e finos, terminando em algo que se assemelhava a dedos desproporcionais. Ela estava saindo da água, e os banhistas estavam vendo. Eles estavam vendo. Eu gritei. Rita veio correndo. Quando as luzes se acenderam, ofuscantes, olhei para a fotografia novamente. Era a cena original. Banhistas sorridentes, mar calmo, a mancha um ponto distante e ambíguo na água. Rita me acalmou, atribuindo tudo aquilo a um pesadelo, ao estresse, mas eu sabia. Eu tinha visto. A fotografia não era um registro, era uma janela. E o que estava do outro lado tinha percebido que estava sendo observado e tinha observado de volta, através do tempo, através do vidro, através dos meus olhos. Na manhã seguinte, enquanto Rita fazia compras, peguei a foto. Minhas mãos tremiam. Eu ia queimá-la, mas quando tentei tirá-la da parede, a pesada moldura parecia grudada, como se pesasse 1 tonelada. Um cheiro fraco de água estagnada e salmoura encheu o ar. E do canto do meu olho, na foto, jurei ter visto a mancha na água contrair-se, como um músculo se tensionando. Recuei. Desisti. A foto ainda está lá. A casa não é mais nossa, mas sei que o novo inquilino a deixou pendurada. Ele acha autêntica. Toda noite, penso nele, talvez sozinho, na sala com aquela imagem na parede, e me pergunto quando ele vai notar. Quando os sorrisos vão se transformar em gritos silenciosos para ele, e quando a coisa na água, alimentada por mais uma década de observação, decidir que esperou o suficiente e terminar o que começou naquele dia distante dos anos 20. Não observe fotografias antigas do mar. Você nunca sabe o que mais pode estar na imagem esperando sua vez de sair. O rádio era uma peça de museu. Um monstro de baquelite e metal enferrujado, ocupando uma prateleira na cabana de pescador que alugamos para fugir do caos da cidade. Funcionava a pilha, mas seu seletor, mesmo girando com um clique satisfatório, só conseguia sintonizar uma coisa: uma estática densa e granulada, cortada de vez em quando por fragmentos de transmissão. Às vezes era um trecho de uma canção de uma era passada,
outras vezes números, provavelmente de coordenadas meteorológicas. Achamos atmosférico. Dá personalidade ao lugar, minha namorada Juliana disse, enquanto a estática preenchia o silêncio entre o vento e as ondas. A tempestade chegou no terceiro dia. Não uma chuva comum, mas uma fúria do Atlântico que fazia as vigas da cabana gemerem e sacudir as janelas em seus caixotes. A energia caiu às 9 da noite, mergulhando-nos numa escuridão que era quase física, carregada do cheiro de ozônio e do rugido do mar. Acendemos as velas. O vento uivava como uma coisa viva. Foi então que o rádio ligou sozinho. Um clique seco, mecânico, impossível de ignorar no silêncio quebrado apenas pela tempestade. A luz piloto, um ponto vermelho sangue, se acendeu no escuro. A estática explodiu dos alto-falantes, mais alta, mais agressiva do que antes. Juliana e eu trocamos um olhar. A mão dela encontrou a minha no sofá, os dedos gelados. A estática diminuiu subitamente, como sintonizada por uma mão invisível, e então uma voz saiu do rádio. Era uma voz masculina, mas distorcida além do reconhecimento. Soava como se estivesse falando através de água, através de quilômetros de cabo submerso, e estava cheia de um pânico desesperado e antiquado. Condições de maré não são normais. Repetindo, as leituras não correspondem. A coleta está atrasada. Um silêncio, apenas o assobio da estática. Juliana apertou minha mão com força. Os afogados do verão de 58, os designados, não se apresentaram no ponto de recolha. Débito em aberto, débito em aberto. A voz parecia mais urgente, como se lutasse contra a interferência crescente. Enviam substitutos, autorização concedida, coordenadas de coleta, latitude, sua localização atual, longitude, sua localização atual. Preparem-se para a liquidação da dívida. O silêncio que se seguiu foi pior que a voz. Foi um vácuo de som que sugou o próprio ruído da tempestade por um segundo interminável. E então, a estática voltou num jorro ensurdecedor antes que o rádio se desligasse com outro clique final. Nós ficamos paralisados. A mensagem era absurda, uma gravação perdida, uma brincadeira de mau gosto de algum antigo morador. Tinha que ser. Até que os sons começaram. Não vieram do rádio, vieram de fora. Toc, toc, toc. Leves, quase tentativos na parede de madeira da cabana do lado da floresta. Scratch, scratch. Arranhões lentos e deliberados no vidro da janela da frente, que dava para o mar. Thump. Algo baixo e pesado bateu contra a porta dos fundos, a que levava ao pequeno deck. Eles não eram sincronizados. Vinham de diferentes pontos, cercando a cabana. Um assalto coordenado, o ponto de recolha, as coordenadas de coleta, a nossa localização atual. Juliana soltou um soluço abafado. E eu me levantei, minhas pernas fracas, e apaguei as velas, mergulhando-nos numa escuridão total. Rastejei até a janela da frente e espiei por uma fenda na cortina. A chuva havia diminuído para uma garoa. A lua, escondida atrás das nuvens em fuga, lançava uma claridade fantasmagórica. Na estreita faixa de areia entre as rochas e a cabana, coisas estavam se arrastando para fora da água. Não eram corpos, eram sombras com densidade, formas negras que escorriam da fuma, rastejando, se arrastando, algumas se apoiando em braços que pareciam longos demais. Elas não tinham feições, só contornos que se dissolviam e se reformavam, feitos de água escura e algas. Eram os substitutos. A dívida do verão de 58 estava sendo cobrada, com juros, na nossa porta. As batidas tornaram-se mais insistentes, um ritmo agora, como martelos úmidos batendo em madeira. A porta começou a tremer em suas dobradiças enferrujadas. A janela rangia sob a pressão. Não havia para onde correr. A floresta atrás era um labirinto escuro e o mar estava deles. Ficamos encolhidos no centro da sala, ouvindo o cerco se apertar, o som de madeira estracando, o rangido do vidro prestes a ceder. A tempestade salvou-nos, ou talvez tenha sido apenas um adiamento. Um raio cortou o céu
seguido instantaneamente por um trovão que estremeceu as fundações da cabana. Uma torrente de chuva caiu tão violenta e súbita que pareceu lavar a escuridão da praia por um momento. E quando o estrondo passou, os sons pararam. A luz voltou às 5 da manhã. Saímos trêmulos para inspecionar. A cabana estava intacta, mas na areia molhada ao redor havia marcas, não pegadas, mas sulcos largos e profundos, como se sacos pesados e úmidos tivessem sido arrastados da cabana para voltar ao mar. Deixamos o lugar naquela manhã. O rádio permaneceu na prateleira, seu mostrador vazio, sua luz piloto apagada. Mas às vezes, quando o tempo vira e o vento sopra de um certo quadrante, eu acordo no meio da noite acreditando ouvir o clique seco de um interruptor se ligando, seguido do sibilo suave de uma estática esperando por uma voz. E pergunto-me se aquela dívida realmente foi liquidada, ou se nós, por termos ouvido a chamada, nos tornamos os novos designados para a próxima coleta, quando outro verão passar e os livros do mar precisarem ser equilibrados novamente. A insanidade, eu aprendi, não é um rompimento, é uma erosão, lenta, meticulosa, grão de areia por grão de areia, até que você se encontre parado sobre um penhasco que não se lembra de escalar. Tudo começou com as conchas. Minha filha, Luísa, de 5 anos, tem um olhar de caçadora. Elas encontravam ao amanhecer, espalhadas na linha de maré alta, longe das áreas onde os turistas coletam. Eram feias, não no sentido de danificadas, mas intencionalmente feias, cinzentas com superfícies porosas que lembravam osso queimado e padrões que desafiavam a lógica da natureza, espirais que se invertiam no meio, relevos geométricos angulares, ângulos que não deveriam existir em algo nascido do mar. Ela as amava. Chamava de suas casinhas especiais. Ela começou a brincar de fazer ruas no chão de madeira da sala. Alinhava as conchas em filas, em círculos, inocente. Até que uma tarde notei que o padrão não era aleatório. As conchas com padrões similares estavam agrupadas. As maiores faziam uma espécie de perímetro. Era uma planta baixa. "O que você está construindo, amor?" perguntei. "A casa dos amigos do mar", ela respondeu, sem levantar os olhos. Os amigos do mar. Uma invenção, pensei, até começar a ouvir os sussurros. Eram quase imperceptíveis no início, confundidos com o ruído branco do ar-condicionado ou o farfalhar das árvores lá fora, mas persistiam, sempre à margem da audição. Não eram vozes humanas. Soavam como o chiado de água salgada escorrendo por uma superfície porosa, formando sílabas. Eu os ouvia principalmente à noite, depois que Luísa dormia. Uma manhã, o padrão das conchas tinha mudado. Não foram desfeitas como seria se ela tivesse brincado. Foram reorganizadas. Agora estavam empilhadas, não de forma desleixada, mas com uma engenharia precária e deliberada, formando paredes minúsculas com aberturas que poderiam ser janelas e portas, um modelo arquitetônico de uma construção que provocava uma repulsa profunda, com cômodos assimétricos e passagens que levavam a lugar nenhum. E as sombras. Foi num domingo à tarde. O sol estava baixo, projetando sombras longas no chão. Luísa estava sentada ao lado de sua casa de conchas, cantarolando. Eu olhei para a sombra que a pilha de conchas projetava na madeira clara. A sombra não correspondia à pilha. O monte irregular de cascas deveria projetar uma mancha confusa. Em vez disso, a sombra na madeira era nítida, definida. Mostrava paredes altas, estreitas, com vigias alongadas. Mostrava um telhado pontiagudo e distorcido. Mostrava, dentro das janelas sombra, formas mínimas e retorcidas, paradas, como se estivessem olhando para fora. Para mim. Pisquei
e a sombra voltou ao normal, uma simples mancha escura. A partir daí foi a queda. Tive pesadelos com corredores úmidos daquela arquitetura impossível. Acordava com o gosto salgado na boca. A pilha de conchas crescia. Luísa encontrava mais todas as manhãs. Ela parou de falar dos amigos do mar. Agora ela ficava em silêncio, observando a estrutura, como se escutasse instruções. Na noite passada, aconteceu o clímax. Acordei com a sensação de que estava sendo observado por toda a sala. A lua cheia iluminava o ambiente com uma luz leitosa. A casa de conchas não estava mais no chão. Estava em cima da mesa de centro. E tinha crescido. Tinha agora 3 andares de altura, uma torre sinistra e intrincada. E dentro dela, através das frestas e janelas minúsculas, havia movimento. Pequenos vultos do tamanho de insetos grandes se deslocavam lentamente pelos corredores de sombra. Um deles parou em uma abertura voltada para o meu sofá. Eu juro que senti, mais do que vi, um ponto de atenção minúsculo e antigo fixado em mim. O pior foi o som. Aquele sussurro salgado, agora inconfundível, vinha da torre. Não era mais era um coro, um murmúrio de vozes minúsculas e ancestrais sussurrando sobre marés eternas, sobre a escuridão sobre a crosta continental, sobre o color conforto do abismo. Não me mexi. Fiquei paralisado enquanto a lua atravessava o céu e a claridade mudava o ângulo das sombras na mesa. Com o primeiro raio de sol, o murmúrio cessou. As formas dentro das conchas pararam. A casa era novamente um monte de conchas feias. De manhã, Luísa pegou a torre cuidadosamente e a desfez, guardando cada concha em sua caixinha de tesouros. Ela agiu com reverência de quem desmonta um altar. A casa está quieta agora. As conchas estão trancadas em um armário, mas eu as ouço. Algumas vezes, na noite, há um arrastar leve vindo de trás da porta do armário. E o sussurro não veio mais da sala. Ele está dentro da minha cabeça agora. Um convite constante, salgado e cúlido, para me aproximar, para me curvar, para olhar mais de perto a arquitetura perfeita do abismo. Não sei se construí isso com a minha própria paranoia, ou se algo de fato usou a inocência da minha filha para se materializar, tijolo de concha por tijolo de concha. A dúvida é a âncora que me mantém preso à beira do penhasco. Mas quando olho para Luísa e vejo a serenidade distante em seus olhos, uma parte de mim sabe a resposta. E essa parte sussurra de volta. O som veio primeiro. Sempre o som. Um arrastar lento e seco, como se alguém puxasse um saco de serragem pesada pelo piso de concreto. Vinha do porão. Sempre depois da meia-noite. Drag. Drag. Uma pausa. E então de novo. Nunca se apressava. Nunca parava antes do amanhecer. O senhor Elias era o nosso inquilino silencioso. Parte do acordo de aluguel da casa à beira-mar, com aquele preço irrecusável, era que o porão era dele. Pagamento vitalício. O proprietário, um homem de poucas palavras e olhos que evitavam os meus, explicou. Só não incomodem, ele é quieto. E era. Nunca ouvimos, apenas ouvimos. Os passos arrastados à noite e às segundas-feiras encontrávamos suas roupas lavadas e penduradas no varal externo. Camisas de linho claro, calças de algodão, tudo de um corte antiquado, impecavelmente limpas, secando ao vento salgado. Era um ritual bizarro, mas inofensivo. Até que a curiosidade, aquela coceira na mente, venceu o alívio do aluguel barato. Pesquisei o endereço nos arquivos digitais da Biblioteca Municipal. Encontrei uma notícia de jornal de 1953. Solitário encontrado falecido em residência à beira-mar.
A casa era a nossa. O homem era Elias Marlowe. A reportagem era seca. O carteiro estranhou o acúmulo de correspondência. A polícia entrou. Encontraram-no sentado em uma cadeira de vime na adega, perfeitamente preservado pelo ambiente salino e frio da cave. A causa da morte, diziam, era indeterminada. Não havia sinais de violência. Ele parecia ter simplesmente parado. A única coisa que achei verdadeiramente perturbante era a descrição de suas roupas: uma camisa de linho claro e calças de algodão. A próxima segunda-feira, quando vi as roupas no varal, uma onda de náusea percorreu-me. Eram as mesmas, as exatas mesmas roupas. Não eram similares. Era o mesmo tecido, o mesmo corte desbotado pelo tempo, lavado repetidamente, mas nunca substituído. Os sons à noite ganharam um novo significado. Não eram os passos de um homem velho, eram os passos de algo que vestia a forma de um homem velho. A sensação física na casa mudou. O ar perto da porta do porão, sempre trancada com uma tranca pesada e moderna que o proprietário instalou, ficou permanentemente frio. Um frio úmido e salgado que mordia a pele, mesmo no auge do verão. E o cheiro não era podridão, era o cheiro de maré baixa, de algas secando ao sol, de conchas velhas esmagadas. A experiência culminante veio durante uma queda de energia. Uma tempestade derrubou os fios, mergulhando a casa e a rua numa negrossidão opressiva. O som do mar ficou alto, voraz, e do porão o arrastar parou. Em seu lugar veio um novo som, um som de respiração. Não a respiração ofegante de um ser vivo, mas um assoalho lento e forçado, como se algo com pulmões cheios de água salgada tentasse pela milésima vez imitar o ato de respirar. Veio de trás da porta, e com ele um cheiro intenso de oceano profundo e coisas que nunca deveriam ver a luz. Minha esposa, Marta, segurava minha mão, os dedos como garras. Nós não nos movíamos. A respiração lá embaixo parecia sincronizar-se com a nossa, mas num ritmo mais lento, mais deliberado. Então veio a voz. Uma voz que era o som das próprias tábuas do porão rangindo sob pressão, misturado com o borbulhar de uma poça. Está na hora da roupa suja. Não era uma pergunta, era um ritual. A afirmação de uma existência que persistia num loop eterno de segunda-feira, de morte, de sal. A energia voltou com um estalo. As luzes nos cegaram. O som cessou. O frio na porta recuou alguns graus. Na manhã seguinte, era segunda-feira. As roupas do senhor Elias, a camisa de linho claro e as calças de algodão estavam penduradas no varal, imaculadas, balançando levemente na brisa. Elas cheiravam a mar, a um sol que nunca as aqueceu de verdade. Mudamo-nos um mês depois. Nunca confrontamos o proprietário. Que diríamos que nosso inquilino fantasma fazia sua própria lavanda? Às vezes penso naquele porão, não como um túmulo, mas como um habitat, um tanque para algo que se preserva no sal e no ritual, vestindo a pele fria de uma vida que esqueceu de acabar. E penso nas roupas, sempre limpas, sempre as mesmas, lavadas por quem? Penduradas por quem mãos? E me pergunto, nos dias de hoje, se o senhor Elias ainda paga seu aluguel vitalício, e se o próximo inquilino, atraído pelo preço baixo, será tão sensato quanto nós, ou se um dia, numa segunda-feira qualquer, abrirá a porta do porão para investigar de onde vem o cheiro de mar. A regra parecia um toque excêntrico, um daqueles floreios que dão charme a uma casa velha. O antigo dono, um senhor de modos antiquados chamado Almirante, passou-nos as chaves com uma solenidade que beirava o cômico. A casa, disse ele, segurando-me pelo olhar, tem um nome completo. Está na escritura original.
Mas esse nome nunca deve ser pronunciado em voz alta dentro da propriedade. Nunca. A abreviamos por um motivo. Ele apontou para a placa de bronze envelhecida acima da lareira, onde se lia apenas Vila Maré. Fiquem por isso. Prometemos, com um sorriso condescendente, que mal poderia haver em um nome. A casa era um sonho, uma construção de pedra com vista para uma baía serena, onde a luz dançava na água de um modo que acalmava a alma. O nome completo tornou-se uma piada interna entre nós e os amigos. A casa do nome que não se pode dizer. Brincávamos. A placa original, removida e guardada numa gaveta por Almirante, tornou-se um objeto de curiosidade. Eu a encontrava às vezes, um retângulo pesado e frio, com a inscrição profundamente gravada, mas sempre resistia à tentação de lê-la em voz alta. Era um jogo. O verão trouxe os amigos. Muita comida, muito vinho, o sol poente tingindo a baía de ouro e depois de púrpura. Foi o Ricardo, historiador, e já bastante influenciado pelo terceiro tinto, quem puxou o assunto. Ah, a lenda do nome proibido. Isso é puro folclore marítimo. Drama de velho lobo do mar. Vamos lá, onde está a placa? A atmosfera mudou. O ar, antes quente e carregado de risadas, pareceu esfriar um grau. A minha esposa, Camila, lançou-me um olhar de aviso. Mas a combinação de curiosidade e álcool era forte. Com um sorriso de desafio, abri a gaveta e coloquei a placa de bronze no centro da grande mesa de madeira. As letras, à luz das velas, pareciam sangrar sombra. Morada dos que esperam na maré vazia. Ricardo sorriu triunfante. Poético, melancólico até, nada assustador. Então, olhando para a baía agora escura, ele enunciou, com a clareza pedante de um professor: Morada dos que esperam na maré vazia. O efeito foi instantâneo e absoluto. Não foi um estrondo, foi um cessar. O som constante das ondas quebrando na praia abaixo, a trilha sonora ininterrupta de nossa vida ali, cortou-se, não diminuiu, parou, como se alguém tivesse pressionado o botão de mudo do mundo. O silêncio que tomou seu lugar era espesso, pesado, antinatural. Não era a ausência de som, era uma presença ativa que entupia os ouvidos. Até o vento morreu. As chamas das velas na mesa congelaram, tornando-se estátuas de laranja e amarelo, sem tremores. Vimos uns aos outros, rostos pálidos, congelados em expressões de diversão que se transformaram em perplexidade e depois em puro medo. Ninguém conseguia falar. O som do meu próprio coração batendo era um martelo ensurdecedor no meu crânio. E então, do lado de fora, veio o novo som. Clique, clique. Era o som de cascalho sendo compactado, não por um par de pés, por muitos. Uma multidão de passos lentos, arrastados, que vinham da direção da baía, subindo o caminho de pedras que levava à nossa porta. Um som úmido e seco ao mesmo tempo, como se quem andasse estivesse coberto de lodo e conchas. Camila soltou um gemido baixo, abafado pelo silêncio opressivo. Ricardo estava branco como a parede de pedra atrás dele. Os passos pararam do lado de fora do grande portão de madeira que dava para o pátio. Nada aconteceu por um minuto que durou uma era. Apenas aquele silêncio mortal e a pressão do que estava do lado de fora, esperando. Então, uma batida, única, sólida, na porta principal de Carvalho. Não era um pedido de entrada, era um anúncio, um reconhecimento. Estamos aqui, sabemos o nome, sabemos onde mora a espera. Foi o silêncio dos amigos que nos salvou, acho. Ninguém gritou, ninguém correu. Ficamos petrificados, um quadro de terror na sala iluminada por velas. Talvez movimentação os tivesse feito agir. Talvez uma voz os tivesse convidado. Passaram-se horas ou minutos.
O tempo perdera o sentido. Devagar, tão gradualmente que a princípio pensei ser minha imaginação, o som do mar voltou. Um suspiro distante, depois uma onda quebrando. O vento sussurrou na chaminé. As chamas das velas voltaram a dançar. Os passos no cascalho não recuaram, simplesmente cessaram, como se quem os desse se dissipado ou se sentasse a esperar no pátio. Abrimos a porta ao amanhecer. O sol nascia, colorindo a baía de rosa. O pátio estava vazio. O caminho de cascalho, no entanto, estava diferente, marcado por dezenas, centenas de depressões úmidas de formas vagas e alongadas que vinham da direção da água e paravam, todas, exatamente diante de nosso portão, como a marca de uma audiência que veio ouvir seu nome ser chamado. Vendemos a casa um mês depois, por uma fração do valor. Almirante, quando o procuramos, apenas assentiu, com uma tristeza profunda em seus olhos. Eles só esperam, foi tudo que disse. Agora sabem que vocês os conhecem. Às vezes, nas noites mais quietas da minha vida nova, longe de qualquer mar, eu acordo ouvindo um silêncio profundo demais. E pergunto-me, quem são os que esperam na maré vazia? E o que exatamente eles esperam que aconteça agora que seu endereço foi anunciado em voz alta, invocando-os da escuridão entre as marés? A dúvida persiste, mais assustadora que qualquer certeza. Será que apenas ouviram seu nome e se foram? Ou será que ao pronunciá-lo, não os convocamos para a casa, mas sim confirmamos a eles que nós e todos os que estavam na sala naquela noite somos os novos inquilinos daquela espera íntima e silenciosa? Ainda acordado? Então aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo. Mas calma, eu preparei mais um vídeo para tentar te fazer dormir. Ele já está na tela. Te espero lá.